Paz, senhores irmãos, boa noite. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, a paz, o amor do Senhor esteja com você, no seu coração, na sua família, no seu lar, na sua casa. Louvamos a Deus por essa noite, de oportunidade de estar junto com vocês, louvando, exaltando e agradecendo o nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Deus, o nosso Cristo Jesus de Nazaré. Hoje, para não pregar sozinho além do Espírito Santo, eu te convido também a estar acompanhando essa passagem bíblica aonde você está. Pega a sua Bíblia neste momento, vamos estar abrindo no texto principal e vamos estar discorrendo e deixar o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações nessa noite, amém? Pega a sua Bíblia, vamos estar nessa noite lendo uma passagem muito conhecida, muito citada. Nessa noite eu também quero aproveitar para ler essa passagem junto com você. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Marcos, ou Evangelho de Marcos, comumente chamado, capítulo 4. Vamos nessa noite estar meditando um pouquinho nessa passagem onde o Senhor renova as passagens, com a inspiração e a direção e as palavras vindas do Espírito Santo nessa noite, amém? Marcos 4, capítulo 4, a partir do versículo 35. A partir do versículo 35. Diz assim o versículo 35, amados. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos o seguinte: vamos passar para a outra margem do lago? E eles, despedindo a multidão que estava ali, o levaram assim como estava, ou seja, dentro do barco, o próprio Cristo, e outros barcos seguiram o barco de Jesus. Ora, levantou-se grande temporal ou tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Olha que interessante. Você vai ler essa passagem em Mateus, você vai ler essa passagem aqui em Marcos, e também vai ler um pouquinho dessa passagem em Lucas. O interessante é que desses três livros, a mesma passagem, você vai encontrar sempre algo a mais ou a menos. Por isso que o certo é você juntar todo o texto, porque é chamado Evangelho Sinótico por causa disso, porque os textos são semelhantes. Então o certo é você juntar os três textos e ali você discorrer a história completa. Mas eu não quero nem me apegar à história nessa noite. Eu quero me apegar a algo que Deus me incomodou nessa tarde. Nessa tarde eu estava ouvindo e esperando a direção de Deus para trazer uma mensagem simples, mas real e verdadeira ao vosso ouvido, ao vosso coração. Nos dias atuais que nós estamos vivendo agora, exatamente esse momento atual, esse mais de 3 meses, mais de 90 dias de quarentena, de pandemia, trouxe acontecimentos muitos diversos e ao mesmo tempo muitos difíceis e uma outra parte até mesmo dolorido para muitas pessoas. E nesse período de mais de 90 dias, a gente tem reparado que alguns acontecimentos chegaram a não só entristecer algum amigo, algum colega, mas também alguns irmãos, alguns conhecidos nossos. Chegou a trazer
dores, chegou a trazer tristeza, chegou a trazer, quem sabe, até a dúvida no coração dessa pessoa, se Deus existe, se Deus está com ela, ou porque Deus permitiu tal coisa acontecer. É muito comum esses questionamentos de nós seres humanos, muito comum. É muito comum nós vivemos um momento de paz, de tranquilidade, quem não quer, quem não gosta, todo mundo, de alegria, de comemoração, de comunhão. Vivemos momentos de unidade, vivemos momentos de aconselhamento próximo um do outro, quando as coisas estão no seu dia a dia normal. Mas quando vem essa crise, e quando vem o dia mal sobre as nossas vidas, algumas pessoas acabam sentindo a sua estrutura abalada, acabam sentindo a sua fé sendo abalada. E nesse período que nós estamos vivendo não tem sido diferente. Nós temos ouvido, nós temos como pastores acompanhado e temos visto que colegas, parentes, amigos, vizinhos, irmãos da igreja têm passado por esse momento difícil, têm passado por esse momento de dor, têm passado por esse momento angustiante. E se nós recapitularmos um pouquinho, voltarmos atrás um pouquinho, ou seja, antes da quarentena, antes dessa pandemia, desses 90 e poucos dias, se nós voltarmos um pouco atrás, a gente vai perceber que quantos cultos Deus falou sobre fé. Quantos cultos Deus falou para permanecer nele, não sair da presença dele. Quantos cultos Deus falou que estava nos visitando. Quantos cultos antes da pandemia, olha quantos cultos Deus falou que estaria conosco até o fim, até a consumação do século, até o fim daquele grande dia. Quantos cultos Deus falou conosco que está preparando um lugar para nós irmos morar com Ele. Quantos cultos o Senhor nos animou e a gente muitas vezes nem percebeu que foi Ele que animou, que Ele levantou. Quantos cultos o Senhor nos renovou a nossa fé, o nosso espírito para não sair da presença dEle. Quantos cultos o Senhor deu força para o fraco, ânimo para o desanimado. Quantas pessoas Deus levantou aqueles que estavam caídos e trouxe de volta aqueles que estavam quase indo embora da presença dEle. Quantos cultos passamos por isso, quanto louvor falou dessa maneira, quanto testemunho na igreja nós passamos, isso na sua igreja, isso na nossa igreja, passamos por isso. Quantos e quantos, perdemos a conta. Mas quando chega a dificuldade, quando chega o dia mal, quando chega a perca de alguém, quando chega a situação, a provação, a tribulação mais dolorida, parece que tudo apaga da nossa mente e do coração. Parece que Deus não existe. Parece que Jesus não existe. Parece que o Espírito Santo de Deus não existe. Pior, parece que eles mentiram para nós. Que Ele não nos preparou. Mas Ele sempre nos preparou. Jesus sempre nos preparou para ter fé constantemente. Para ter fé todos os dias. Jesus sempre nos preparou a ter fé em todos os momentos, se assim for preciso ter. Só que a nossa fé ela é fácil de ser exercida no dia que está em paz, no dia que está em bonança, no dia que não tem problema, no dia que não tem necessidade, no dia que não há dor. Mas quando há necessidade, quando há dor, há um sofrimento, quando há uma perca, parece que a gente joga tudo para cima e esquece de todos os anos, não é meses, é anos de ensino cristão, da verdade bíblica que Jesus nos ensinou. Parece que Jesus não existe. Parece que Jesus não nos ensinou nada, como aqui nessa passagem. Jesus está fazendo um trabalho dentro do barco, há uma multidão muito grande. Lá Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava só curando? Jesus estava só libertando? Irmão, em nenhum momento Jesus só curou,
e só libertou. Nenhum momento. Jesus sempre ensinou algo, mas curava, mais libertava, mais ajudava e fazia 1001 coisas. Então, nessa passagem, Jesus estava a princípio ensinando, pregando, instruindo a pessoa, o ouvinte, de quem que ele era, por que ele veio, a importância de segui-lo, a importância de exercer a fé, a importância de permanecer até o final, a importância de ser salvo, que o reino dele já estava ali, o reino já estava na terra, ou seja, através dele, do seu trabalho, da sua obra, das suas promessas, dos seus feitos, das suas maravilhas. Nessa passagem, que você conhece, mas nós vamos recapitular porque ela é pequena, nesse acontecimento do barco, é uma história que se repete, é uma história comum, vamos dizer assim, que se repete. Porque antes dessa passagem do barco, os discípulos haviam sido instruídos pelo Senhor Jesus, em situações até mais complicadas, vamos dizer assim, a exercer a fé, a ter a fé verdadeira. E parece que antes do acontecimento grave da vida de cada um de nós, a gente diz que tem fé. Mas quando acontece algo grave, a gente esquece dessa fé. E a fé verdadeira é para ser usada nesse momento. Momentos difíceis, momento de necessidade, momento de dor, momento de angústia, momento de desespero. Essa é a verdadeira fé. Não a fé quando eu tenho tudo, quando está tudo em paz. Aí Jesus então está ensinando dentro do seu barquinho. Jesus então faz todo um trabalho e já estava tarde, já estava ficando tarde. Jesus fala para os seus discípulos: olha, vamos atravessar o lago que já está tarde, vamos para a outra banda, para o outro lado. Olha que interessante, vamos acompanhar aqui. Naquele dia já estava tarde, diz o texto. Jesus disse ao discípulo: vamos passar para a outra margem do lago. 36. E eles despediram então a multidão e levaram Jesus no próprio barco. E outros barcos seguiram Jesus. Olha que interessante. A multidão que não havia barco era comum, ficou lá. Mas aqueles que aqui tinha barco, seguiu a Jesus por atrás. Olha o 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra aquele barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Aqui era um lago, mas o vento estava muito forte, o barco de fato estava sendo jogado para lá e para cá. De fato estava sendo balançado. Só que as outras passagens dizem que antes desse acontecimento, Jesus estava o quê? Dormindo, descansando na polpa do barco. Porque Jesus estava cansado. Jesus passava, irmão, Jesus passava madrugada orando, levantava cedo, trabalhava até tarde. Então começou a escurecer, normal, dar o cansaço naquela época que Jesus vivia. É normal dar um cansaço e você se retirar, até por causa dos horários que os judeus ali se cumpria. Então já estava ficando tarde, Jesus estava cansado. Nos outros textos que tem o mesmo, que é a mesma passagem que aqui está dizendo, fala que Jesus estava aqui descansando, repousou a cabeça e estava descansando. E nesse meio de atravessar o lago, que havia uma certa distância, Jesus cochilou. Aí o vento estava forte, continuou mais forte e continuou o quê? A trazer água para dentro do barco. Começou não só a balançar, mas também a trazer água dentro do barco. Agora, o que eu achei mais interessante é que se Jesus estava no barco, que não era dele, descansando, então dentro do barco havia pessoas, barqueiro, que quem é barqueiro sabe nadar.
Os outros barcos que estavam acompanhando, com certeza, porque sabe nadar. Porque eu acho que ninguém vai trabalhar com barqueiro em lago ou no mar sem saber nadar. Seria uma loucura isso. Então eu acredito que todos sabiam nadar. Mas mesmo eles sabendo nadar, talvez eles tenham estranhado a força do vento, talvez eles tenham estranhado o balanço do barco, pode ser. Mas nadar, eu acredito que todos sabiam nadar. Porque era um barqueiro, era pesqueiro. Mas olha o que diz o texto, amada igreja. Aqui no versículo 38. E Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, olha, os discípulos acordam Jesus e dizem assim, mestre, mestre, acorda, vamos perecer. Vou voltar para você entender. Os discípulos dizem assim, mestre, mestre, acorda, porque vamos perecer. Ou seja, mestre, mestre, acorda, porque nós vamos afundar. A força do vento, a água entrando, vai nos fazer afundar. O barco poderia até ser que virasse de fato, verdade, porque o vento estava forte. Mas perecer, se você olhar lá a palavra perecer, ela vai dizer o quê? Vamos todos morrer. Mas não sabiam nadar, como vai morrer? Se era um lago, estava forte, mas era um lago, não era um meio de um mar. Eles acordam Jesus. Jesus se desperta. Eles estavam esperando uma reação de Jesus. Mas se você olhar lá atrás, em outras passagens antes dessa, você vai perceber que eles já tinham uma instrução sobre fé. Mas eles tinham a instrução sobre fé. Eles não tinham a fé. Há uma diferença em você ouvir da fé e você ter fé. Há uma diferença de você ler sobre fé e você desenvolver a fé. E eu sempre digo, a fé verdadeira é principalmente para os dias maus e difíceis da nossa vida. Essa é uma das grandes provas da fé. Se você pegar de Abraão para cá, que começou como pai da fé, você vai ver que todos eles provaram a sua fé como? Quando tinha o banquete de comida? Quando tinha a família toda reunida? Quando tinha os seus gados, os seus bens materiais? Quando tinha o seu servo, a sua serva? Quando tinha as suas empregadas? Não! Todos eles foram provados na fé em meio a dor, sofrimento, tristeza e percas. Às vezes, a gente acha que tem fé, mas não tem a verdadeira fé. E às vezes, a gente acha que não tem, mas tem a verdadeira fé. É isso que nós precisamos descobrir. Aqui, quem sabe, aqueles homens que estavam no barco com Jesus, que incomodaram dizendo, mestre, mestre, acorda porque vamos perecer. Mestre, mestre, acorda porque vamos morrer. Mas como vai morrer? Pode o barco afundar, mas você não vai morrer, você sabe nadar, meu lindo. Talvez essas pessoas, como eu disse, ouviu sobre fé. Achava que tinha. Na hora do vento bravio, na hora do vento forte, na hora que o barco estava ficando cheio de água, não tiveram a fé verdadeira. Sabe por quê? Olha o que Jesus disse. Vou ler o 38 para dar continuidade. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? 39. E ele, aqui é Jesus, e Jesus, despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Tudo se tornou bonança naquele momento. A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmão,
toda a natureza foi criada pelo nosso Senhor. Tudo que foi criado em cima do céu e embaixo na terra está sob o domínio de Deus, sob o domínio de Cristo, sob o domínio do Senhor. Nada sai do controle dele, nada. Uma coisa é permissão, é diferente, é curso natural da vida, curso natural das profecias, mas tudo está no controle de Deus, tudo está no controle de Cristo, tudo está. Talvez você ache que o que lhe aconteceu este mês, essa semana, o mês passado, ou se acontecer algo conosco amanhã, talvez a gente venha achar, oh meu Deus, não. Tudo Ele já nos preparou. Para tudo Ele já nos ensinou. E Ele sempre disse que nós nunca estamos só. Nunca estamos só. Que Ele estará conosco até a consumação do século. Tem noção disso? Ele estará conosco noite e dia, 24 horas, até a consumação do século. Só que a fé, ela é necessária para nós alcançarmos a vitória, a salvação. Sem fé, dizem lá em Hebreus, que é impossível agradar a Deus. Então eu preciso ter fé. E lá mais ainda, dá um exemplo enorme de homens e mulheres que usaram a fé em momentos de dor, de dificuldade, em momentos difíceis. Nenhum ali usou fé em momento bom. Nenhum deles. Mas usaram em momentos inesperados, em momentos que jamais imaginavam que ia acontecer. Jamais. Mas exerceram a fé. Creram em Deus. Creram em Jesus. Olha que interessante. Jesus, então, depois de despertar, ele faz o quê? Ele levanta, dá uma ordem ao vento, o vento para na hora. Dá uma ordem ao mar, o mar se acalma na hora. Agora, aquele que se levanta para acalmar a fúria do mar, para acalmar a força do vento, você acha que ele não vai se levantar ao teu favor? Você acha que ele não vai dar uma ordem ao teu favor se preciso for? Ao meu favor se preciso for? Sem dúvida ele dará uma ordem se preciso for. Se preciso for um milagre na tua vida, ele vai dar esta ordem. Se ele dá uma ordem de livramento, é livramento. De cura, de salvação, de salvação. Se ele não deu, é porque não é o momento, não é a hora. Mas nem por isso eu posso deixar de crer. Porque Deus, Ele é Deus, fazendo ou não. E o meu amor por Ele, o meu interesse por Ele, não é porque Ele faz, não é porque Ele promete. É porque Ele me amou primeiro. E ainda me deu salvação e vai me levar para morar no céu. E você também. E aqui na terra, eu tenho que exercer a minha fé no dia a dia que Ele me permite. Vamos lá. Pastor Geraldo, mas exercer a fé significa dor no coração? Significa. Exercer a fé significa que eu vou chorar? Significa. Exercer a fé significa que eu vou ser decepcionado? Significa. Exercer a fé significa que eu vou perder um parente, um amigo um dia, quem sabe? Significa. Então significa que eu terei dor, eu terei algumas angústias, se for vontade de Deus, logicamente, que Ele que sabe, Ele que está no controle, significa que eu e você passaremos. Porque, independente de nós sermos chamados por Deus e por Cristo, independente de sermos filhos dEle, independente de estarmos no caminho dEle, obedecendo a Ele, Ele nunca disse que você nunca teria problema. Ele nunca disse que você nunca teria dor e aflição. Pelo contrário, Ele sempre disse, em Apocalipse, que naquele grande dia não haverá choro, nem dor, nem ranger de dente, nem sofrimento, nem tristeza, e nada. Mas naquele grande dia,
não agora na terra. Não agora na terra. Em Salmos, capítulo 112, quer dizer, capítulo não, número 112, versículo 7, diz assim: ele ou ela, se referindo a mim e a você, ele não tem medo de receber más notícias. Por quê? Porque a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ela confia no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Irmão, você tem noção de quando o rei Davi saía para a guerra? Ele saía assim. Vou dar um exemplo. Está aqui o Roberto, está aqui Ananias, aí do meu lado esquerdo está Beltrano, Sicano. Saia para a guerra. Não sei se você sabe, mas quando sai para a guerra, a família todinha fica desesperada em casa, contando dias de ir, guerrear e voltar. Contando os dias e as horas, os minutos. Os filhos desesperados pelo pai, a esposa desesperada pelo esposo, vendo a hora de ir e que a guerra se acabe logo e volte, mas que eles voltem vivo. Vivo. Na época do rei Davi, muitas vezes o rei Davi ia acompanhado com muita gente e voltava com pouca gente. Com pouca gente. E mesmo nessas angústias, mesmo nessa dificuldade, Davi ainda não desistiu de Deus. Você tem noção de você ir para a guerra com 100 mil homens e você volta só com 90? 10 mil ficou? 5 mil ficou? O que vai falar para a esposa? O que falar para o filho? Tem noção disso? O rei é responsável, o rei é acusado, o rei é apontado, mas era assim naquela época. Mas Davi confiava, Davi acreditava, mesmo indo com coragem de guerreiro e voltando com tristeza enorme no coração por ter perdido aqueles homens valentes. É o curso da vida, é o curso natural da nossa vida. Ainda bem que não estamos na época de Davi, ainda bem. O Salmo 107, número 107, versículo 13 diz assim para nós essa noite: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Ou seja, situação em que o Senhor tem que agir e mover, com certeza, Ele vai te livrar. Eu lembro uma vez que eu estava com o pastor Danilo, né? A gente é amigo há muitos anos também. E eu lembro que eu estava com um envelope, com uma revista dentro do envelope. E a gente andava muito aquele meio ali da Praça Ramos, né? Ali no centro da cidade. E naquela época havia uma movimentação do trânsito muito grande. E eu lembro que nós fomos atravessar uma avenida que a gente sempre atravessou, era comum para nós. Foi atravessar uma avenida. E aí, um ficou esperando pelo outro. Mas só que ele tomou a decisão de ficar e eu ir. Eu fui sozinho. Quando eu fui sozinho, o ônibus estava subindo. Ainda bem, graças ao nosso Deus, que além de ter me livrado, o ônibus estava subindo. O ônibus estava subindo, me pegou na lateral da perna do ombro e me jogou muito longe, irmão. Muito longe. Pelo menos 5 metros longe dele que ele jogou. E o meu envelope rasgou, a revista foi parar no canto, o envelope no outro e eu no outro. E aquela pancada depois ficou dolorida, eu lembro, encheu de polícia, encheu de gente. E eu vi desde já a mão de Deus me livrando naquele dia. Porque era para eu estar literalmente debaixo daquele ônibus. Então, irmão, isso um exemplo antigo quando eu era mais jovem, sem dizer agora atuais. Quando Deus tiver que intervir, Ele vai intervir. A sua oração não é perdida. A sua fé é exercida de forma correta se você usar. Não pense que Deus não está te ouvindo. É que tem coisas que eu tenho que passar. Só eu e mais ninguém. Tem coisa que é só você que passa. Só você e mais ninguém.
Em Salmos, número 105, versículo 4, também nos ensina algo muito importante para o dia de hoje que nós estamos vivendo. Esses momentos difíceis. Eu sei que é difícil. Diz assim: busque o Senhor e o seu poder. Busque continuamente a sua presença. Talvez você possa dizer: pastor, mas o senhor está trazendo uma mensagem dura, difícil, dolorida, e o senhor está me dando textos assim, é estranho? Não. São 5 textos, eu citei 3, falta 2. Esses 5 textos, ele fala de salmo de angústia e de livramento de Deus na vida do salmista. Na tua vida e para a minha vida nesta noite. Momento de buscar presença, de orar. A gente vindo para cá, estamos conversando sobre esse assunto. É hora de buscar, é hora de se envolver, é hora de crer, é hora de exercer a fé. É hora de colocar a fé em prática. Porque já tem situações reais que já estão acontecendo, infelizmente no nosso meio cristão, infelizmente também no meio ímpio. Já há dados jornalísticos de como será o mundo após pandemia, pós-pandemia, como será a vida da pessoa, como que a pessoa vai agir, como a pessoa vai reagir, como vai ser a vida em sociedade. E você vê, mais ou menos, especialistas humanos, é triste, é muito triste. Se você olhar as doenças do século moderno, doenças de hoje moderna, é grave o assunto. É muito grave. Por quê? Porque muitos não estão estruturados em passar por uma pandemia dessa. Muitos não estão estruturados em suportar um desemprego, em suportar uma perca de um ente querido, em suportar até mesmo a cobrança de uma esposa, de um filho, ou vice-versa. Muitos não estão estruturados. Muitos não estão. Por isso que nós cristãos temos que estar, irmão, enraizado em Cristo, com a verdadeira fé, mas com a esperança, ou seja, com a alegria de que nós vamos um dia sair desse lugar chamado mundo e imundo para ir para um lugar celestial, puro e lindo. Vamos sair daqui deste lugar e vamos viver eternamente, aonde diz Paulo que o sofrimento do mundo não se compara às coisas celestiais e maravilhosas que estão reservadas para mim e para você naquele grande dia. É incomparável. As coisas do mundo é incomparável pela beleza do céu. Então vale a pena irmos até o final, sim. Vale a pena suportar, sim. Como eu disse, vai ser com choro, vai ser com gemido, vai ser com tristeza, não importa. Jesus não fez a gente super-homem. Mas temos que ir até o final. Não podemos deixar de crer. Não podemos voltar atrás. E ele sempre ensinou isso para nós. Lembra Jesus sozinho? Pouco antes de ser entregue na mão dos romanos, ele chama 3 discípulos para poder orar. Enquanto ele ia para o jardim chamado Getsêmani, e ali ele ia fazer sua oração de agonia, oração de tristeza, oração de dor, oração de desespero. Se você já leu o texto, você percebe a oração de desespero de Jesus, oração angustiante, oração de quem de fato estava sentindo já o peso da morte. Ele passou pela morte, ele passou por esse momento difícil, ele passou por essa angústia, ele passou por esse sofrimento. E o triste é que o mestre passou sozinho, porque os 3 discípulos cochilaram em todos os momentos. E mesmo assim Jesus disse o quê? Não desista. Permaneça. Aquele que for até o final será salvo. Outra coisa que eu aprendo também, para a gente já finalizar. Em todo e qualquer momento difícil, grava bem isso, irmãos, você ouvinte, em todo e qualquer momento difíceis da vida que passamos, mesmo com o cumprimento da palavra,
como esta crise que estão passando mundial da pandemia. Não importa, mesmo em momento difícil, momento de dor aí do mundo aí fora, Deus sempre trabalha de forma sobrenatural. Deus sempre tem escape, Deus sempre tem saída, Deus sempre tem solução, nem que seja temporária, mas tem para os seus filhos, para os seus escolhidos. Nada é só um terror. Oh, agora vem um terror e vai ficar assim agora até o cumprimento de tudo. Não. Você vê que as coisas acontecem, momento difícil, depois vem a bonança. Depois acontece, depois vem de novo a bonança, a paz, depois acontece assim. Mas em toda essa dificuldade, em todo esse cumprimento da palavra, Deus está conosco. Nós nunca estamos só. Nunca estamos só. Então você não tenha percebido. Porque você precisa olhar para a palavra, precisa olhar para a mensagem. Não olha só para o horizonte, onde você vai encontrar coisas só materiais e coisas realmente mundanas, coisas do mundo. Olha para o alto. De onde vem meu socorro? Dele. Onde está meu socorro? Lá em cima. De onde vem meu livramento, minha proteção, minhas condições? Direto do alto para você. Tem horas que nós temos que olhar para o céu mesmo, para lembrar do nosso Deus. Porque só no horizontal a gente fica realmente confuso com certas coisas. Olha para a palavra. Aqui é Deus falando com você. Aqui é Deus falando comigo. A palavra está completa. A palavra não precisa ser acrescentada e tirada mais nada. Ela está completa. É Deus falando conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Salmo 146, versículo 5. Diz assim: bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é: felizes são aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o nosso Deus. É o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o teu auxílio, diz a palavra. Ele é o teu socorro. Ele é a nossa esperança. Ele é tudo para nós. Aprenda a clamar, aprenda a exercer a fé. Aprenda a depender do teu Deus vivo, do teu Deus maravilhoso. Talvez Deus esteja esperando de você só um despertamento na oração, na leitura da palavra, no exercício da fé. Então exerça a sua fé, mesmo em momentos difíceis. Não negue a Jesus, não volte atrás, não abandone nada, não desista de nada. Por mais que o mundo caiu sobre a sua cabeça, sobre a nossa cabeça, não desista, porque haverá dias e haverá aquele grande dia também eterno, aonde você vai dizer: valeu a pena, valeu a pena, aleluia. Versículo 40, para nós terminarmos. O versículo 40 do texto que nós lemos diz assim: depois que Jesus deu a ordem ao vento e ao mar, Jesus diz assim: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Olha que interessante. Em outra tradução: por que vocês são covardes? Pois ainda não tem fé? Se Jesus está dizendo, pois ainda não tem fé, vai de encontro com aquilo que eu disse no começo. Eles sabiam já o que era fé. Jesus havia ensinado. Talvez eles achavam que tinha, mas não tinha. Mas aqui mesmo Jesus repreendendo, Jesus estava ensinando eles que tem que ter a fé verdadeira. Nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, necessidade, no momento mau, tem que ter a fé. A fé em quem? Em Deus, em Cristo, somente neles. Somente neles. E mais ninguém. Somente neles. E o último salmo, como eu disse, é o quinto, diz assim, Salmos 46, 1. Muitos já conhecem. Eu peguei uma tradução diferente, porque é melhor para a compreensão. Salmos 46, 1 diz: Deus é o nosso
refúgio e a nossa força, ou seja, fortaleza, e é socorro bem presente em momento de aflição. Aleluia! Olha só, Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro bem presente no momento da aflição. Então olha só, Ele é o refúgio que você precisa, é a força que você precisa, é o socorro que você precisa em momento de aflição e dor. Então não desista, irmão, não desista, irmã, não desista, jovem, não desista, igreja, não desista, obreiro, não desista. Deus pode todas as coisas. Querendo Ele, operando Ele, quem vai impedir? Ninguém impede. Ninguém impede. Ninguém impede. E que nesse momento de quarentena você possa passar lendo, orando, confiando e sempre alerta, sempre atento nas mensagens da Bíblia, nas mensagens que Cristo tem te ensinado. Porque na hora da dor a gente esquece, e não pode esquecer. Na hora do sofrimento a gente esquece, não pode. Na hora da falta do pão, da comida, a gente esquece, não pode esquecer. Na hora que perdeu alguém, é muito difícil, eu sei que é um dos momentos mais difíceis de dor, a gente esquece, não pode esquecer. Não pode. O amor de Deus é muito maior sobre a tua vida. Mesmo em momentos difíceis que você passa, é muito maior. E para nós cristãos, maior ainda, além de estarmos em vida caminhando com o Senhor, exercendo a fé, maior ainda é aquele grande dia, onde moraremos e reinaremos com Ele eternamente. Então nada pode se comparar ao que está reservado a você, a mim e a cada um de nós. Se você ainda não conhece a Cristo, ou seja, se você ainda não é cristão, abra o teu coração onde você está. Aceita no seu coração, ou confessar. Pode confessar com o seu coração: eu creio em Ti, Jesus, e te aceito nessa noite como o único e suficiente Salvador da minha vida. A partir de hoje, eu vou te servir. Eu vou te seguir e vou te servir. E passa a seguir, passa a ler a Bíblia, passa a orar, passa a obedecer, passa a ser servo, adorador, dependente das promessas de Deus sobre a tua vida. Amém? Não se esqueça, a gente pode ter hoje 120 anos, 200 anos, que eu sei que as pessoas não chegam, nós não chegamos a isso. Mas ainda assim, tudo é passageiro. Lá não. Lá vai ser eterno, ensina as Sagradas Escrituras.